Hoje nós vamos falar sobre como... Tomou um susto, né? Não. Você fez assim, ó. Hoje nós vamos falar sobre Não, como... amor, tem que dar pausa. Tá bom, um beijo, Cadu. 1, 2, 3 e... sobre como confiar em Deus, Quero aprender mais a confiar em Deus e viver uma vida de paz, porque Deus, Ele é paz. E eu tô aqui hoje com a minha esposa, Bruna Legnaioli. Loureiro, graças a Deus. Loureiro veio de mim, né? Somos casados. Você tem filhos? Tenho uma Betininha. Tem filhos, plural? Uma. A pergunta é, você tem filhos? Uma filha. Vai parar por aí? Acreditamos que sim. Talvez venha a Beatriz e o Davi, né? Não, Bruna? Gente, hoje nós vamos falar sobre como confiar mais em Deus. Sério, esse é um assunto, Bruna, extremamente recorrente nos meus aconselhamentos com a galera ali do Cola na Videira, da família JC. Eu tive que aprender, eu percebi, Bruna, nessa caminhada com Jesus, que há uma grande diferença entre acreditar em Deus e confiar em Deus. É totalmente diferente. Você que tá aí nesse vídeo, talvez você vai na igreja toda semana, tá lendo a Bíblia, mas ainda tem dificuldade. Eu quero primeiro te dizer que é normal você ter essa dificuldade. É sobre isso que nós queremos dizer, mas não é normal permanecer nessa dificuldade. Então, Bruna, lê pra gente o que Jesus fala sobre confiança. Mateus capítulo 6, versículo 34. Vamos lá. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Basta, outra tradução diz, basta cada dia a sua própria dificuldade. Para eu viver algo tão simples que Jesus disse, mas tão desafiador, eu preciso confiar em Deus. Exatamente. E é fácil a gente confiar em Deus quando tá tudo bem. As coisas estão fluindo, tá tudo no lugar, tem os desafios do dia a dia, mas no geral tá tudo bem. Aí a gente vê aquela coisa, obrigado a Deus, gratidão, mas daí de repente a gente entra em desertos, porque a gente sempre vai entrar em algum deserto, às vezes desertos mais longos, outros mais curtos, aí vem a calmaria, vem o tempo, né, tranquilo, mas esse é o fato. Eu acho que o desafio, né, Bru, é a gente manter essa confiança quando a gente tá no momento que a gente fala, parece que Deus esqueceu de mim. E aí, nesse contexto, eu e o Bruno, por que a gente decidiu falar sobre isso? Porque a gente identificou algo em comum, né, Bru? Bruno, conta do atendimento lá que você fez na sexta-feira. Eu atendi uma pessoa que ela foi extremamente protegida na infância. Uma filha, a caçula, e que não podia fazer nada. Super protegida. Super protegida. Essa super proteção, que foi por amor que os pais fizeram isso, né? Mas gerou dentro dela, na vida adulta, uma falta de confiança na vida. Nela também, né? Na vida. De autoconfiança. Nela mesma, no trabalho. Gerou uma falta de confiança dentro dela. Exatamente. E é isso que eu quero muito que você seja despertado aí nessa mensagem, porque Deus quer você aí sendo despertada para isso, sério. Porque essa falta de confiança aprendida na sua história de vida gera falta de confiança em Deus. Como é que eu não aprendi a confiar em Deus? A confiar na vida. Como é que eu vou confiar em Deus que é invisível e que a gente não conhece? E confiar na vida, eu acho legal a gente dar uma aprofundada nisso, porque confiar na vida envolve. Nesse caso dessa garota que foi super protegida. Então, a pessoa que ela é super protegida, ela não desenvolve autonomia. Ou seja, tudo alguém faz para ela. Então, ela não se sente segura de fazer nada. Exato. Então, falta uma autoconfiança. E aí, tem pessoas, por exemplo, que no caso dela, ela foi super protegida, mas tem pessoas que, de repente, passou alguma coisa que faltou proteção. E essa pessoa que deveria confiar no pai, na mãe, de repente, viveu alguma coisa. E ela não, um abuso, um abandono, às vezes a morte de um dos pais, que não é culpa de ninguém, mas também não é culpa dela, mas isso gera o quê? As pessoas que precisavam me proteger, que precisavam cuidar de mim, faltaram. Então, eu começo a... Se eu não posso confiar nem nessas pessoas, em quem eu posso confiar? E aí a gente começa a projetar isso. Então, a gente identifica, eu atendo há muitos anos, o Bru tá fazendo os aconselhamentos, o quê? Que as pessoas que têm problemas de confiança em alguma área, ou em relação ao pai, à mãe, em relação a ela, e aí isso é transmitido para a vida, acaba nesses momentos onde parece que ela tá passando por um deserto, ela fica sem ninguém confiar. E aí ela perde a confiança dela, ela começa a questionar o quanto que Deus realmente lembra dela, o quanto que Deus está do lado dela, e digo mais. Por que é tão difícil a gente que, por exemplo, eu que lê a Bíblia, eu creio
profundamente no texto aqui. A vida pode me dizer uma coisa, mas se eu ler e ver, eu creio no texto aqui, porque eu decidi e isso me tocou. O que está escrito na palavra de Deus entrou no meu coração. Então, para mim, eu creio. E muitas pessoas estão assistindo a gente também, mas por que mesmo assim... Não conseguem viver. Situações, igual você disse, eu acredito, mas eu não confio. É. Por quê? Porque você carrega dentro de você uma coisa diferente do que está escrito aqui. Carrega falta de confiança. Se você carrega a falta de confiança, se você carrega a insegurança, se você carrega a dúvida. Tem um caso que eu atendi que a mulher, ela viu o tempo todo, a menina, né, uma criança, hoje adulta, mas quando ela era criança, viu o pai trair muito. Mentiras e traições dentro de casa. E isso causou dentro dela uma projeção de que todo homem vai me trair. Então. Todo homem vai me enganar. Todo homem não vai falar a verdade pra mim. E aí, isso gerou dentro dela, como você tá dizendo, falta de confiança nos relacionamentos. E aí, quando precisar confiar em Deus, vai ter dificuldade de confiar em Deus. É uma relação de confiança. Exato, né? Total. E aqui... Vocês estão conseguindo entender isso, pessoal? Porque se você olhar pra tua história de vida, se a gente faz uma pergunta pra você aqui agora, o que aconteceu na sua vida, sim, que vem primeiro aí na sua memória, que causou em você falta de confiança? O que foi que aconteceu lá atrás, criança, adolescente, não sei, que você fala, isso daqui me gerou falta de confiança? Você tem a resposta aí dentro de você, porque é a tua história. Só precisa parar e pensar, é ou não é? E aí, quando você estava falando, eu estava também uma coisa que é muito importante. A sua história de vida é aquilo que você carrega hoje. Então, eu nasci, eu me fiz carne. Eu só tenho meu espírito, minha alma, mas eu sou carne. E aí, nessa carne, eu tenho as pessoas que Deus escolheu para que fossem meu pai e minha mãe, para que me dessem tudo aquilo que eu necessito como ser humano, como matéria, né, como carne. Então, eu preciso de alimento, eu preciso de cuidado, eu preciso de proteção, eu preciso de segurança, tem as nossas necessidades, tem as nossas necessidades emocionais. Só que daí, o que acontece? Olha só o que Deus fala. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque amanhã trará os seus cuidados. Deus está falando isso. Só que, imagina, se eu não tenho um relacionamento com Deus, onde eu acredito que Deus está acima, inclusive, do meu pai e da minha mãe, acima de mim, se eu não tenho essa consciência de que Deus está acima, Ele é soberano, Ele é mais do que eu, Ele é mais do que meu Ele pai. que está no altar, né? Ele é antes do meu pai e da minha mãe. Né? E tem uma coisa que eu acredito muito, que Deus, Ele já me amava. Tá escrito, né? Tem uma passagem que tá escrito. Deus já me amava, Ele já me conhecia desde o ventre da minha mãe. Verdade... Jeremias. Jeremias estava com medo Jeremias estava com medo de... Deus levantou ele como profeta, era para ele ser sacerdote, já era para ele seguir uma carreira de sacerdote, e Deus fala, eu quero que você seja profeta. Então. Aí ele disse, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Aí Deus fala, Deus já te mostra quem Ele é para ele. Então, quando você tem esse nível de intimidade com Deus... Quando você realmente entende quem Ele é na sua vida, você consegue entender que se Ele está dizendo, não importa o que seu pai e sua mãe digam, não importa o que você viveu, Deus está dizendo. Mas, para que isso aconteça verdadeiramente, precisa de duas coisas. Duas coisas. Anote aí. Primeira, é você buscar a Deus, conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Todo dia, o tempo todo. E segunda, você trabalhar essa sua relação com seus pais. Você tirar as emoções que ficaram dentro de você, a carga emocional que toda a sua história trouxe e acumulou dentro de você. Então, você precisa olhar para a sua história de vida. Essa para deixar para trás, é a pessoa ela reconhecer aí que ela ter consciência de que esses fatos, com meu pai, com a minha mãe ou com quem quer que seja na minha história, causou em mim falta de confiança. Ela ter essa consciência. Assumir que isso aconteceu. Reconhecer que é aí que começou. E segundo passo é identificar o que isso gerou em mim. Qual foi a emoção que ficou? Foi medo? Foi raiva? Foi tristeza? Foi luto? Foi dor? Beleza, aí uma vez identificado, o que ela vai ter que fazer? Bota pra fora essa emoção. Chora, grita, escreve uma carta. Tem que chorar, porque a gente não aprende isso. Tem que botar pra fora essa emoção pra você abrir esse espaço. Você entendeu que você vai ter que sair desse vídeo e fazer algo? Você entendeu que você vai ter que agir na saída desse vídeo? Agora é a hora. Porque você quer confiar mais em Deus, mas essa história está segurando você de viver essa palavra. Exatamente, porque você, como ser humano, está muito presa nessa sua história humana, na sua história humana. Exato. Só que existe uma Bruna... Porque somos humanos. Mas antes de ser humana, eu já era projeto dele, entende? Então você percebe como caminha juntos, isso até tema de um outro vídeo que a gente vai gravar, falar sobre
as emoções. É verdade. A vida emocional e espiritual. Já se inscreve no canal pra você ficar sabendo desse vídeo, né? Ativa o sininho, comenta e curte aí pra gente levar mais longe essa mensagem. E principalmente, compartilha com um familiar seu. Um familiar, alguém bem próximo, viu? Isso. Não é isso? Exatamente. Então, acho que o caminho é esse. Observar, olhar para essa emoção. Muito bom. Olhar para sua história, assumir o que precisa ser assumido, viver o que tem que ser vivido emocionalmente falando. E aí você se abrir, porque quando você se libertar, quando você tirar a sua história, as suas dores, as suas lutas do altar, parar de imaginar que tudo na sua... Isso não é tudo, isso é o que você está vivendo aqui. Mas a vida é muito mais do que isso daqui. Aí você lê isso daqui com verdade absoluta. A sua história não é só verdade absoluta. O que você viveu, o que você sentiu com seu pai, com sua mãe na sua infância, eu sinto muito, doeu, porque todo mundo passa por dor. Eu sinto muito, mas a verdade absoluta é o que tá aqui. Só que você só vai entender que isso é verdade absoluta quando você olhar para essa sua história com um novo olhar. Eu acho que é isso. Muito bom, Jesus, faz do seu jeito é perfeito, que essa palavra, que esse ensinamento, que essas instruções possam de fato ter convencido você aí, ter expandido a sua consciência para que você possa viver aquilo que Deus tem para você e você vai viver confiando nele acima de todas as coisas. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Gostei de você aqui com a gente, viu? Gostou? Vou voltar então. Deus abençoe.